Olá e bem-vindo ao episódio 10 da Jornada até Telestai. Durante os últimos 9 episódios, conhecemos pessoas muito interessantes. Todas elas tinham uma característica em comum: a fé. Elas confiaram em Deus e Ele mudou tudo. Vimos nos últimos 2 episódios que Abraão acreditou em Deus e Deus deu um filho a ele durante sua velhice. Deus cumpriu sua promessa a Abraão. Multiplicou a semente dele, os filhos e netos dele cresceram e formaram uma grande nação. Hoje, vamos ver o que aconteceu com a descendência de Abraão e como Deus levantou outro líder. É interessante que o plano de Deus sempre inclui uma pessoa que é colocada em uma situação em que ela precisa confiar em Deus. A pessoa que vamos conhecer nesse episódio é Moisés. Muitos acreditam que ele foi um dos grandes líderes de toda a história da humanidade. Chega um momento em nossas vidas que precisamos decidir o que é importante de verdade. Nós desenvolvemos valores e fazemos julgamentos morais sobre certo e errado, bom e mal. E esses julgamentos podem determinar os nossos destinos. Moisés decidiu sobre qual era o propósito da vida. E a base da decisão dele foi a fé. Foi a mesma decisão que Adão e Eva tomaram. A mesma que Noé e Abraão tomaram. Homens e mulheres durante a vida foram confrontados com essa decisão. Moisés poderia ter escolhido riqueza, conforto e poder, ou ele poderia viver a vida dele sob a sabedoria de Deus, compaixão e propósito eterno. Ele escolheu a fé em Deus, acima das alegrias desse mundo. Essa decisão o colocou em uma jornada para ser importante. É uma escolha que todos temos que fazer em algum momento da nossa vida. E quando escolhemos obedecer a Deus, então os valores criam raízes e a importância cresce no solo de um coração que pareça celestial. Eu tenho um amigo que admiro demais. Eu conheci o Ken nos anos 70. Foi naquela época que ele teve que tomar uma decisão similar à que Moisés tomou. Ele era a primeira pessoa da família a ir para a universidade. Todo mundo estava orgulhoso dele e achava que ele tinha potencial de ser alguém bem importante na vida. Eu conheci o Ken no primeiro ano dele na universidade. Eu estava pregando em uma igreja pequenina perto da universidade e ele estava na banda que cantava durante o culto. Houve um grande mover do Espírito de Deus entre aquele pequeno grupo de pessoas. Muitas pessoas entregaram suas vidas a Deus. O Ken foi uma delas. Ele colocou o coração aos pés da cruz e disse para Deus que o seguiria para qualquer lugar. Pouco tempo depois, ele foi colocado à prova. Deus trabalhou muito nos jovens daquela região do estado. Os cultos da noite foram de 24 jovens presentes para milhares no local. Estava marcado para terminar em 4 dias, mas os cultos continuaram por quase 4 semanas. Deus se revelou a nós. Deus estava trabalhando muito no meu coração durante aquele momento. Eu senti que Ele me chamou para atravessar os Estados Unidos e ganhar a nação de volta para Deus. Eu vivi um grande despertar espiritual e eu queria que os meus colegas conhecessem Deus da mesma forma que eu conheci. Nos encontramos para orar e buscar a Deus e alguns dos outros jovens sentiram o mesmo chamado. Um deles era o Ken. Mas no momento ele tinha uma decisão muito importante a tomar. Se ele atravessasse os Estados Unidos, teria que largar a universidade e ele não poderia mais estudar. Os pais dele ficaram chateados com a decisão dele, mas o pai dele disse que o Ken não poderia participar porque ele tinha sido diagnosticado com câncer e só tinha algumas semanas de vida. Ele disse para o Ken que a mãe dele teria que ficar sozinha nesse momento se o Ken fosse com a gente. O Ken ficou de coração partido com a notícia. Ele orou e pediu conselho de outras pessoas para ter certeza que estava realmente seguindo o que Deus pediu a ele.
Ele entendeu que precisava atravessar a nação e se colocar diante de Deus. Ele escolheu Deus acima da família, dos estudos e da prosperidade. E disse para o pai: eu te amo e amo muito a minha mãe, mas eu tenho que obedecer a Deus. Eu sei que Deus vai cuidar de vocês. O pai dele foi nos fazer uma visita no dia do começo do projeto. Ele disse para o Ken: filho, me desculpa, mas eu menti para você. Eu não tenho câncer. Eu não vou morrer. Eu só disse isso porque não queria que você largasse a faculdade. Os pais dele acabaram indo com a gente até um certo ponto. Ah, como Deus trabalhou naquela cruzada pelos Estados Unidos. Muitas vidas foram transformadas, mas a vida do Ken foi mudada. Os valores dele foram estabelecidos. Ele queria conhecer e amar a Deus mais do que os tesouros desse mundo. Mas a história do Ken não acaba aí. Quando fizemos a cruzada, ele voltou para Louisiana e terminou os estudos. Fez um doutorado depois. O Ken se tornou um pastor conhecido no Texas e depois se tornou presidente de uma instituição que ajuda crianças órfãs. Depois ele se tornou vice-presidente executivo de uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Ele alcançou a grandeza. E isso começou com a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na vida. Assim como Moisés decidiu seguir a Deus ao invés dos tesouros transitórios deste mundo, o Ken tomou uma decisão similar. Deus o abençoou, Deus o honrou, Deus usou o Ken. E Ele quer fazer o mesmo com você.